Fala galera, mais um vídeo aqui no canal. Estamos começando agora aí com o canal, tentando fazer algumas coisas diferentes, além do que a gente posta no Twitter, no Instagram. A gente está tentando fazer alguns conteúdos aí de vídeo também. A galera sempre pediu um pouco, mas a gente sempre não teve muito tempo para produzir. Então nós vamos tentar fazer um modelo de algumas coisas mais rápidas aqui, que não tomem tanto tempo, para a gente tentar ver se a gente consegue criar um conteúdo novo. Hoje eu vou ter o Atlético perdeu pro o Atlético Paranaense 2-0 em casa. Vários jogadores com Covid, desfalques, falhas na transição defensiva. E a gente vai ver aqui agora, fazer como se fosse um react aqui, mas um comentário também mais analítico sobre a entrevista do Leandro Zago, que é técnico do time de transição. E por conta de todos os profissionais da comissão técnica terem contraído Covid, ele que foi o treinador ontem. Nem estava treinando o time, ele nem participava muito com a equipe técnica do São Paulo, com a equipe comissão técnica do São Paulo, ele ficava mais na equipe de transição. Então, assim, ele pegou meio que o time em um dia, nem deve ter treinado diretamente o time direito. Ele ficou sabendo na noite anterior do jogo. E o Leandro Zague é um cara que conhece o jogo de posição, que é o modelo que o São Paulo gosta de jogar e implementou no Atlético, então ele conhece o jogo, mas é muito difícil um cara com meio dia de conversa, ou só conversa pré-jogo com os jogadores, fazer alguma mudança. Então ele foi mais um cara para tentar repetir o que o São Paulo faria. O São Paulo provavelmente conversou com ele, provavelmente o São Paulo escalou o time, mas vamos ver aqui rapidinho, fazer uma reação comentada aqui da entrevista dele, beleza? Depois e comenta aí o que vocês estão achando, aproveita para inscrever no canal, curtir aí se gostou, vai dando feedback pra gente para ver se a gente continua fazendo esse tipo de vídeo. Beleza? Então vamos lá. Não vi a entrevista ainda. Boa noite, Zago. Boa noite. Queria primeiramente que você fizesse a análise da partida, né? Boa noite. Bom, o Atlético Paranaense veio como a gente esperava, marcando em linhas mais baixas, né? E nós tivemos que movimentar a bola com um pouco mais de velocidade. Isso exige uma coordenação grande da equipe, né? E ele já tá falando, vou pausar aqui para ir comentando, vou tentar fazer mais rápido, mas ir comentando pausadamente aqui para a gente entender. O Atlético vinha enfrentando problema quando times que jogavam em linha baixa. Ontem foi mais um exemplo. Então o Zago tá falando que ele reconheceu que o time do Atlético Paranaense veio com as linhas mais baixas. E o que acontece? Se o time, por exemplo, o time do Atlético ficasse muito burocrático com a bola, fazendo essas rotações, fazendo esse giro de bola ali em torno da linha baixa do Atlético Paranaense, se ele fizesse uma coisa mais pausada, uma coisa mais lenta, dificilmente ele encontraria espaço, porque dessa forma a marcação, a coordenação do Atlético Paranaense seria muito mais fácil, rodar ali em volta da área para fechar os espaços. Então ele precisava de um passe mais rápido, de uma qualidade de jogo mais rápida ali, principalmente na construção de jogada. Isso é algo que a nossa equipe faz muito bem em geral durante os jogos. E hoje a gente faz bem mesmo, porque vários times, antes de ter essas dificuldades que teve nas últimas rodadas, tirando as vitórias contra o Corinthians e Flamengo, apesar de não ter feito gol contra o Sport, por exemplo, o Atlético criou muita oportunidade, tinha essa velocidade, criou oportunidade e não fez o gol. Aí é outra questão. A gente não conseguiu ter essa velocidade pelas trocas, pelas situações que aconteceram. E isso teve um impacto muito grande, porque a gente não conseguiu desequilibrar a equipe do Atlético Paranaense, as linhas de defesa deles. É aquilo que eu falei. A linha, sem velocidade, as linhas conseguiram, todas as horas, elas estavam coesas e sempre fechando todos os espaços. Então você não consegue criar situações desequilibrantes, por exemplo, para o Keno entrar no 1 contra 1. Sempre vai ter o cara na cobertura. Se você tocasse mais rápido, talvez você geraria essas situações, principalmente para os pontas, que é uma das principais características do Atlético. E principalmente não conseguimos ser agressivos ali na última linha, tanto que a gente tentou ao longo do jogo várias alternativas, né, que foram sendo passadas pela comissão do São Paulo. A gente teve em comunicação permanente com eles. É que eu estava falando, o São Paulo provavelmente estava vendo o jogo e comunicando com o Zago para essa questão das modificações, de tentativas diferentes. Então aí você vê que isso que ele está falando das tentativas, ele inverteu o Keno de posição várias vezes, inverteu os jogadores
de lado várias vezes. Então, assim, o São Paulo estava vendo o jogo, então provavelmente foi ele que escalou. O Zago estava como um passador de orientação ali. Para a gente poder tentar ter vantagem ali e conseguir criar chances de gol. E a gente não conseguiu hoje criar muitas chances de gol claras, né? Acho que praticamente nenhuma, sempre com bolas divididas. E foi isso, a gente chegou a trocar jogadores de lado para tentar melhorar ali o Keno com a Arana do lado esquerdo, né? Porque o Keno iniciou do lado direito. Depois a gente teve algumas mudanças no desenho da equipe, colocando mais jogadores para atacar a última linha do Atlético Paranaense. Mas a gente não conseguiu ter a coordenação que exige, que precisa de muito treino, de trabalho, e talvez as mudanças de última hora que impactaram muito no treino de ontem, né, nas últimas sessões, talvez tenham tido uma interferência maior, né? Aquilo que eu falei até no pós-jogo ontem, quem quiser ouvir, está aqui no canal do YouTube. O Atlético, com essas mudanças, além do fator psicológico, perde demais essa questão do entrosamento, da coordenação, igual ele falou aqui. Se entrar com vários jogadores novos, ou alguns jogadores que ele teve que mudar de posição, cara, é difícil, exige pelo menos alguns dias de treino ali para você pegar onde que o cara gosta de receber, como que ele vai receber, você pegar esse é o entrosamento mesmo ali do negócio. É claro que todo time está suscetível a isso, não estou justificando como se fosse toda vez que acontecesse isso, o Atlético poderia perder, não. Mas é o que cria essas dificuldades. Nessa questão. Zago, eu vou abrir então agora as perguntas para os jornalistas que enviaram para a gente. Uma situação atípica, né, para esse jogo, com vários casos de Covid. Qual a dificuldade que você viu em campo por causa das mudanças, principalmente no setor defensivo? De novo, volta, né, na questão. O que mais impacta é a gente não ter conseguido trabalhar essa equipe, né, junta, né, devido à situação. E aí acredito que defensivamente hoje a gente conseguiu fazer um jogo dentro da ideia de jogo que é construída pela equipe, né? Que o Sampaoli constrói, e essa identidade que já está muito clara, que qualquer... É aquilo que eu falei. Ele entende, eu tenho certeza que o Zago entende essa forma de jogo, e eu vou até mostrar que depois, quando ele for falando aqui, ver se tem alguma oportunidade para eu mostrar um estudo até do próprio Zago aqui, documento, mas um estudo que ele fez sobre o jogo de posição e o counter pressing. Vamos ver se tem alguma coisa que a gente pode encaixar ele aqui para mostrar. A equipe do Brasil conhece, qualquer torcedor do Galo já se identifica. Jogar no campo adversário, pensar mais no gol de ataque do que no gol de defesa, ser agressivo nas transições. E quando você acaba perdendo um pouco essa coordenação dos movimentos, você acaba sofrendo com contra-ataque, porque você perde bola em zona do campo que você não poderia perder por decisão errada daquele jogador. E aí, na hora que você vai pressionar, às vezes o jogador está muito distante, isso obriga a sua defesa a correr para trás, em momentos que ela teria que correr para frente. Então, assim... exatamente, isso o que eu acabei de falar, ele acabou de falar, que eu vou até mostrar. O que acontece no jogo de posição, e nesse estilo do São Paulo do jogo de posição, que é um estilo agressivo, com muitos jogadores em campo de ataque, às vezes quando você perde uma bola em algumas zonas do campo, igual ele falou, que você não poderia perder, o mais importante não a gente fala dos problemas da transição defensiva do Atlético. O mais importante não é o cara que pega e sai correndo para trás igual um doido para tentar recuperar e organizar defensivamente no campo de defesa para assim tomar a bola. O mais importante no modelo de jogo do São Paulo é fazer o counter pressing, é pressionar o adversário logo na perda de posse. Eu falei isso ontem no pós-jogo. Ontem teve muito pouco. Assim, os jogadores estão... Eu vou mostrar aqui esse eu esqueci como chama isso aqui, como se fosse uma tese, não é uma tese, mas um documento que esse aqui é do próprio Leandro Zago, tá? Ele postou, acho que no site que ele tinha, ou no blog que ele tinha, que chama Futebol Tático, que fala justamente sobre o jogo de posição e o counter pressing. E aí ele coloca aqui, ó, com um fluxo natural, que é o que eu estava falando, um fluxo natural de jogo, durante qualquer tipo de jogo, dependendo do seu modelo. O fluxo natural é o seguinte: você tem o ataque, com o ataque organizado, você está lá tocando a bola, no seu ataque fazendo transições de lado, não transição defensiva ou ofensiva, mas organizando seu ataque, e em um dado momento você perde a bola, seu time faz a transição defensiva,
organiza defensivamente e tenta recuperar a bola. Fluxo normal de jogo. Quando você pega o jogo de posição e um jogo agressivo do Sampaoli, isso muda. Você tem que quebrar essas etapas. Por quê? Porque seus jogadores estão muito longe do seu gol. Então, os seus jogadores estão muito longe de fazer uma organização defensiva no campo de defesa. Eles vão ter que correr muito, muito rápido. Ou seja, não vai dar tempo. O que aconteceu nos gols ontem. Não deu tempo do pessoal voltar e cobrir a marcação na defesa. Então, o que acontece? Como que você minimiza essa situação? Fazendo o counter pressing. Tá vendo? Aqui ele já coloca o counter pressing aqui logo depois de perder a bola. Que é quando você utiliza os seus jogadores que estão organizados ofensivamente, que é os jogadores que estão propícios a receber a bola, que criam os apoios para facilitar o passe, esses jogadores já tem que imediatamente fazer essa pressão para aí você pode, são várias diferenças que você pode fazer essa contra-pressão. Você pode pressionar a bola e tentar tomar ali na hora, ou você pode fazer uma indução, às vezes fechar linhas de passe, conhecendo o adversário, fechar linhas de passe que são as saídas principais do time adversário da zaga. Então, assim, tem várias formas de você fazer isso. Foi o que não aconteceu ontem. Os jogadores aí, eu não sei, aí com certeza tem uma parte que é falha, uma falha técnica individual e coordenação também, coordenação do time como um todo, uma falha coletiva também, que às vezes não fechou as linhas de passes como deveria, às vezes um jogador veio um pouco devagar e não conseguiu chegar a tempo de fechar uma linha de passe. Tem todas essas questões. E aí entra vários fatores psicológicos por causa da Covid, jogadores que não estavam sem ritmo de jogo, sem estar acostumado a essa coordenação junto com os outros atletas. Às vezes, por exemplo, o Jair e o Alan, eles já estão acostumados com como que o Arana vai exercer essa pressão, onde que eles têm que ficar para proteger. Por exemplo, o Arana, ele fecha a linha de passe para o lado esquerdo. Então o Alan e o Jair, eles já caem para o lado direito. Às vezes um jogador que estava ali jogando há pouco tempo não tem essa noção. Então, assim, é importante falar, e o Zago conhece isso, mas, cara, igual eu te falei, não tem como em 3 horas ali, deve ser uma seleção pré-jogo, uma coisa, identificar esses erros e já passar para os jogadores para eles já colocarem em campo. Então, é difícil. Sim, toda essa coordenação, ela vem com treino. Então, quando a gente acaba numa sessão de treino, tendo que colocar um jogador que veio da equipe sub-20 nessa linha, para a gente poder defender, isso acaba mexendo nessa situação defensiva. Eu acredito que foi mais isso, a gente sofreu com os contra-ataques. O Atlético Paranaense pouco nos atacou com a bola, em organização, desequilibrando a gente, circulando. Ele teve muito perigo nos contra-ataques, que foi onde ele fez os 2 gols e acabou construindo mais 1 ou 2 chances ao longo do jogo. Como você avalia o efeito Covid-19 no Campeonato Brasileiro, com vários casos atingindo os clubes? É um fator que desequilibra a disputa? As devidas prevenções para a gente evitar o impacto grande dos contaminados. Falar mais do jogo. Você já falou um pouquinho sobre isso, Zago, mas a pergunta aqui é: o pouco tempo de treinamento foi o principal obstáculo para o jogo não fluir? Na verdade, não houve uma sessão de treinamento, porque a gente teve uma mudança do domingo para segunda, da segunda para terça, né, na segunda e na terça para quarta. Então, teve um treinamento ontem e já teve uma mudança muito grande de ontem para hoje, né? De jogadores que treinaram ontem, que trabalharam com o Diogo, né, o analista de desempenho, e que, inclusive, ele estaria a princípio para fazer o jogo e ele não pôde vir junto com esses jogadores. Então, a gente teve uma equipe hoje em campo que não fez uma sessão de treino juntas, depois do jogo contra o Corinthians. Então, acho que tudo isso, sim, teve um grande impacto. Treinar é muito importante, principalmente quando a gente tem uma equipe como o Galo, que é uma equipe que joga um jogo muito ousado, muito agressivo, muito dentro do campo adversário. Não é um jogo simples de ser jogado, é um jogo que exige muita conexão entre os jogadores, muita coordenação para ser jogado. Qualquer movimento mal feito pode gerar uma instabilidade, né? Isso que gera a nossa vantagem também é um risco quando a gente não treina e não consegue se preparar. Que é isso que eu falei, qualquer coisa descoordenada que aconteça, por exemplo, nessa contra-pressão, o cara do Atlético Paranaense vai sair livre, sem nenhum jogador no meio campo para fazer esse combate. Se ele sair bem na jogada, vai ter espaço para correr e os jogadores, dos zagueiros e a linha defensiva vai ter que correr para trás. E correndo para trás, a chance do adversário fazer qualquer coisa com você é muito, muito maior. Então, assim,
fica praticamente em igualdade numérica. 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3. E a vantagem é sempre do ataque. Você está correndo para trás, ele está correndo para você e está com a visão toda do campo. Então, assim, foi mais ou menos o que aconteceu mesmo. A entrevista bem tranquila, assim, porque ele viu, ele identificou quais foram os problemas. Para chegar bem nos jogos. Obrigado, Zago. Boa noite. Bom, então é isso aí. Bom, acho que deu para mostrar mais ou menos esse estudo aí do Zaga, que eu acho que ele colocou no Twitter. Vou tentar ver se eu coloco no link aqui na descrição. Muito bom, é simples aqui, é rápido, mas dá uma ideia justamente dessa marcação que tem que ser feita na transição defensiva, como ela deve ser feita. Então é isso aí. Bom, galera, depois vocês comentem se gostaram desse estilo de vídeo. Vou tentar fazer mais. Desculpa aí que às vezes eu falo rápido pra caramba. Então eu vou tentar dar uma melhorada nisso aí. Mas fala aí se dá pra fazer mais vídeo como esse e tal. Não esquece também de se inscrever lá na Twitch para ver as lives. A gente vai tentar fazer mais lives. Nós estamos vendo como é que a gente vai fazer ainda. Mas é isso aí, beleza? Obrigado.